Muito bem, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, nessa sexta-feira, 18 de junho de 2021. A gente começa mais uma edição do programa Opinião ao vivo e vai até às 8h30 nesta noite de sexta-feira. Hoje vamos falar sobre saneamento básico, mais sobre saneamento básico, né? Afinal de contas, tivemos recentemente a aprovação aí do tal marco do saneamento básico e o que isso significa. Está a postos conosco aqui nesta noite, já na bancada, o superintendente da Funasa aqui no estado de Mato Grosso, Francisco Lima. Sabe tudo sobre esse tema e vai colocar aqui, vai explanar para a gente, fazer aqui um resumo daquilo que a Funasa, primeiro o papel da Funasa, né? E depois aquilo que a Funasa vem fazendo, vem realizando aqui da alçada do governo federal no estado de Mato Grosso, né? A sua pergunta é sempre bem-vinda, você pode perguntar, sugerir, criticar, elogiar, enfim, esteja bem à vontade. Aqui quem manda no programa é você, telespectador. 99932-2529, pergunta em texto, né? Aí a gente vai estar repassando aqui ao nosso entrevistado. Opinião com Lourenberg, sempre melhor. Muito boa noite. De repente, não mais que de repente, sextou, as coisas parecem que ficaram mais leves, né? Porque mais amanhã tranquilo. É sábado. E hoje vamos entrevistar o homem da Funasa aqui. Boa noite, amigo. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. A você que assiste a Opinião, já está assistindo pela internet também, muito boa noite, viu? Assiste aí, seja pelo www.gazetadigital.com.br, seja pela página no Facebook da TV Pantanal, tá? Fica ali, ó, só clicar lá no Face, lá no Busca TV Pantanal 22 e você vai achar ali o link para acompanhar ao vivo, já está acompanhando, né, o programa Opinião. Francisco Lima, muito bom recebê-lo aqui, viu? O superintendente da Funasa, pela primeira vez aqui no Opinião. Eu fiz questão eu insisti para que o Francisco viesse, porque é um tema importante. Saneamento básico é saúde pública, gente. Então, depois desse marco que houve, chegou-se à conclusão, aí num passado não muito distante, que haviam 100 milhões, pelo menos, da população, ou 50% da população brasileira, sem saneamento básico, né? O que é horrível, né? Que é grave. E aí eu queria que o senhor já fizesse uma análise à luz deste marco regulatório, para que ele seja assimilado por completo pelos municípios, o que está sendo feito e como que a Funasa está acompanhando isso. Boa noite. Boa noite Paulo, boa noite professor Lourenberg, boa noite ao telespectador. Primeiro, agradecer o convite, Paulo, que eu acho que é um tema muito importante realmente, que estamos tratando aqui, que é a questão do saneamento básico. É de conhecimento da nova lei do marco regulatório, né, que foi aprovada em julho do ano passado, exatamente no 15 de julho de 2020, e o decreto regulamentando no final do mesmo ano. Um dos grandes avanços que temos nesse novo marco é a questão da regionalização, a obrigatoriedade dos municípios buscarem a regionalização, com o objetivo principal, trazer viabilidade para novos investimentos, né? Então, um dos grandes impactos, né, que temos aí, e um outro ponto que eu acho que é muito importante, ser considerado a capacidade de pagamento da população, né, principalmente dos pequenos municípios. Realmente acho que é um grande avanço, né? A questão, temos prazos, os municípios têm esse prazo. Agora em julho, parece. Em julho, o Estado tem uma nova missão com esse novo marco, que é organizar os blocos de saneamento dentro do Estado de Mato Grosso, né? A quem cabe esse papel aí de organizar esses blocos no Estado? Hoje, dentro da estrutura, nós temos que levar em consideração um histórico, que é a questão da extinção da Sanemate. O Estado ficou sem essa responsabilidade, que foi repassado aos municípios. Hoje, isso com certeza vai ser tratado, que vai ter essa nova missão, acredito, pelo próprio governo do Mauro, a própria Sinfra, né?
Ela tem uma estrutura hoje de saneamento dentro da secretaria que com certeza vai tratar essa organização desses blocos, né? E o marco, ele é muito, ele realmente, os recursos da União, eles vão ser direcionados para quem buscou essa regionalização, né? Principalmente para os pequenos municípios que realmente sozinhos não conseguem viabilizar o avanço em termos de busca de universalização do saneamento. Lorenberg Alves. Superintendente, antes de mais nada, nossa alegria, prazer e honra de tê-lo aqui no nosso programa. O programa ganha muito com a presença do senhor e o nosso amigo telespectador também ganha muito com a presença do senhor aqui. Eu vou deslocar um pouco, sair um pouquinho fora da rota, mas só para trazer um tema muito específico, que são o aterro sanitário. O senhor, no dia 19 de junho de 2019, visitou o aterro sanitário de Colíder. Perfeito. E eu, olhando o site da Prefeitura de Colíder, vi exatamente a visita que o senhor fez lá, tem uma fotografia e um texto todo, e eu peguei um trecho de uma fala do senhor naquela oportunidade, para trazer aqui, para aprofundar um pouco mais a respeito disso. Entre aspas, o aterro de Colíder é o único com gestão pública municipal em operação em Mato Grosso. Nos demais municípios, esse modelo não entrou em operação ou voltou a ser lixão. Essa questão da destinação de resíduos sólidos é preocupante, principalmente com a viabilidade. Não temos praticamente aterros funcionando em Mato Grosso, apesar dos investimentos da Funasa. O único em ação é o de Colíder. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntinhas a fazer a respeito disso aqui que o senhor acabou de falar. A primeira pergunta. Ainda hoje, o aterro de Colíder é o único em gestão pública municipal no estado de Mato Grosso? A segunda questão. Qual a diferença, só para que o amigo telespectador possa entender, qual a diferença, o que nós devemos preocupar mais, com o lixão ou com o aterro sanitário? Qual a diferença desses 2 itens? E a terceira, o senhor falava agora, nesse trecho, dos investimentos da Funasa. E a minha pergunta é exatamente nessa direção. O senhor poderia falar um pouco dos investimentos da Funasa neste particular? Boa pergunta, professor. Eu acho que é um ponto que realmente ele é um tema importantíssimo que nós estamos vivenciando, né, que tanto se vê nas eliminações dos lixões e pouco se avança nessa ação. Em relação a esse momento, que eu me lembro, em 2019, nós estávamos entregando alguns equipamentos que tinham um recurso que estava sendo repassado ao município de Colíder, que eram equipamentos que iam operacionalizar o aterro. E esse aterro, até naquele momento, ele estava licenciado, né? Era um dos poucos, quer dizer, era o único naquele momento, realmente, público, licenciado ainda pelo órgão ambiental do Estado. E naquele momento nós estávamos entregando alguns equipamentos, verificando a operação, fui fazer uma visita ao prefeito à época, e realmente a informação que eu tenho hoje é que ele perdeu a licença ambiental. Né? Então, ele não está mais em funcionamento. Não, ele pode estar em funcionamento, porém... Ilegal. Irregular. Pode estar irregular ou em fase de regularização, né? Bem, podemos dizer isso, porque em determinado momento o próprio órgão ambiental ele faz as vistorias, né, no aterro e realiza a supervisão. Se está adequado ou não está, ele suspende ou não renova o licenciamento, e isso traz um prejuízo, porque o município ele fica impossibilitado de receber recurso. A União ela só pode repassar recurso aonde o município destina o resíduo adequadamente. E o que seria adequadamente seria um aterro sanitário, né, licenciado. E a pergunta que o senhor faz em relação aos investimentos, nós ficamos muito prejudicados em relação a isso, ao estado de Mato Grosso. Por quê? Em 2019, ainda acho que só tínhamos um aterro privado, que era o de Sorriso, né, que atendia aquela região, que atende até hoje, um aterro privado, muito bem estruturado. O de Sinop, hoje, nós temos de Sinop.
temos, acho que temos o aterro de água boa privado, né? Então esses aterros... Público não temos nenhum. Público hoje nós temos o consórcio, que é um dos nascentes do Pantanal na região de Cáceres, ali Mirassol, que atende Jauru, Quatro Marcos, Salto do Céu, funcionando, foi financiado 100% pela Funasa, né? Hoje está em operação, conseguimos colocar ele em operação no ano passado. E o de Campo Verde. Privado Campo Verde, também? Não, público. Hoje nós temos, lá em Campo Verde hoje nós temos dois, o do consórcio e esse de Campo Verde em operação, atendendo, né? E o próprio Tribunal de Contas da União, recentemente, fez um estudo das ações da Funasa, dos investimentos que foram realizados a nível de aterros sanitários, e praticamente nós tivemos teve que passar por uma reavaliação desses investimentos, em função que os aterros que foram operados públicos, ou eles não funcionaram, não conseguiram entrar em operação, ou os que entraram voltaram a ser lixão, né? Mas o que eu falo sobre isso? A questão do custo da operação e manutenção. É muito alto para a máquina pública manter isso. Uhum. Né? Então, nós fizemos recentemente algumas avaliações de custo dos aterros em comparação com os privados e realmente a gestão pública ela deixa a desejar e os custos aumentam. Entendeu? Então, realmente está difícil. Então, a Funasa preferiu focar em outras ações. Um exemplo, que eu acho que é o nosso objetivo, é reduzir o volume desse resíduo que vai para o aterro, né? Coleta seletiva, a estruturação desse arranjo, do transporte, para baratear o custo da destinação final adequada. Aí, respondeu, Lorendé? Eu só queria uma observação, superintendente, até para ajudar o amigo telespectador para entender Perfeito. Muito bem isso. Qual a diferença do lixão para o aterro? O que devemos preocupar mais, com o aterro ou com o lixão? Com certeza devemos nos preocupar, né, em ter uma solução adequada, que seria o aterro, por onde nós vamos ter toda a preocupação ambiental, né, tanto da contaminação do subsolo como do tratamento do líquido que é gerado pelo lixo, que tecnicamente chamamos de chorume, né, altamente contaminante, que prejudica realmente os nossos mananciais superficiais e subterrâneos. Em relação aos lixões, nós temos um grande problema e impacto de saúde pública, né, dos vetores, das queimadas que tanto ocorre dentro dos aterros, né, então, dos lixões, desculpa, e trazendo um problema, um impacto. Até recentemente eu vi uma reportagem do município de Nova Chavantina, né, que estava em várias queimadas dentro do lixão, e isso estava incomodando realmente a população da vizinhança ali desse lixão, né? E é o que nós encontramos na realidade dos nossos municípios, não só no estado de Mato Grosso, como em outras localidades. Na entrada logo da cidade você já encontra, né, com os lixões, esses depósitos inadequados de resíduos. Tem um documentário que depois é muito antigo, de 1980, inclusive tem a narração do Paulo José, um ator da Rede Globo, muito bom, chamado Ilha das Flores, que quem não viu ainda, vai na internet, vale a pena, que ali é realmente o retrato dessa questão dos lixões. E eu gostaria de, em cima disso, não do documentário, mas do fator lixão, lhe perguntar o seguinte, Francisco, pode aí estar gerando também, não é, uma vez havendo absorção da ideia dos aterros, vamos supor a universalização dos aterros, né? Todos os municípios e tal. Aí você está eliminando uma frente de renda, porque pode estar criando um problema social também, porque muita gente depende da reciclagem hoje nos lixões para sobreviver, para manter, para garantir a subsistência, não é? Mesmo assim, o que conta, o que pesa mais nessa história toda é a questão da saúde, ou seja, muito melhor se ter um aterro do que manter o lixão para beneficiar as pessoas como fonte de renda. Isso, Paulo. Por força de lei, essas pessoas que estão em condições inadequadas dentro dos lixões, o poder público tem a obrigação de incorporar e estruturar arranjos de central de triagem, estou dando alguns exemplos, central de triagem, para que elas possam trabalhar em condições adequadas,
Tem até cooperativas hoje. Cooperativas, isso, em forma de cooperativa, para poder ajudar também na gestão do resíduo. Porque o ponto principal aí é reduzir volume, de fato. Né? Eu acho que o Brasil ele carece ainda de uma política de mudança de comportamento da população, que é o que vai nos ajudar realmente a solucionar o problema a um custo menor. Entendi. Né? Separação do lixo. Nós temos que mudar, ter essa consciência que com isso nós vamos conseguir agregar valor no material que é possível agregar valor, e nós temos também um problema, porque nem tudo, nós estamos distante da região sudeste, onde a estrutura, a indústria do reciclado está instalada. Muitas das vezes você separa determinado produto, só que você não consegue agregar valor por uma questão de inviabilidade do transporte, muitas das vezes do volume, né? Um dos pontos do marco de buscar essa regionalização, eu acho que traz um grande avanço por resíduos sólidos. Por quê? Ele fala que os municípios têm que juntar, então vai gerar volume, tanto volume por reciclado para poder agregar valor, né? Então eu acho que nós vamos conseguir ter um grande avanço aí daqui uns 15, 20 anos em relação, é claro, precisamos implementar, né, o que está na lei. Né? Entendi. À luz do novo marco regulatório. Isso. Porém, cabe mais uma, se ela não for daquela de 3, né? Se for de 3, aí a gente vai ter que esperar um bocadinho após o intervalo comercial. Agora, se for uma rapidinha... Mas muito rapidamente, superintendente, com relação à gestão do saneamento no estado de Mato Grosso, o senhor poderia elencar para nós e trazer exemplos de 2 pontos altamente positivos e 2 pontos altamente negativos no que diz respeito à gestão do saneamento em Mato Grosso? Sim. Professor, é de conhecimento de todos. Nós tínhamos a Companhia Estadual de Saneamento, a antiga Sanemate, né? De lá para cá descentralizou, né, a competência para os municípios. Praticamente o único órgão que apoiou, mesmo com dificuldade, porque nós sabemos, não temos recursos suficientes para buscar essa universalização, mas foi a FUNASA, juntamente também, não podemos tirar o mérito, o Estado interferiu em algum determinado momento, ajudando. Um exemplo foi Chapada dos Guimarães, né, resolvendo o problema da água, entre outros municípios, com a ajuda do governo do Estado, que era necessário naquele determinado momento. Porém, mas nós avançamos na questão da água tratada, né? Praticamente, nós temos praticamente 100% dos municípios, nós temos água distribuída, potável, né? Tínhamos 3 municípios, uns 4, 5 anos atrás, que realmente não tinha água tratada, que foi recurso alocado pela FUNASA, pela nossa bancada federal, né? E que resolveu o problema da localidade. O que nós temos que avançar, que eu acho que em relação à água, é a questão do saneamento rural, né? Que hoje nós temos mais de 1.250 áreas rurais dentro do estado de Mato Grosso, levantamento do próprio Plano Municipal de Saneamento, e que carece muito de recurso para poder solucionar, né? E não é uma solução barata, porque nós estamos falando de mais de 1.200 assentamentos dentro do estado, entre distritos, áreas rurais, assentamentos, comunidades rurais, que carecem dessa dificuldade, e sabemos também da dificuldade do abastecimento em determinadas regiões. Ok, você está assistindo a entrevista ao vivo com o superintendente da FUNASA aqui no estado de Mato Grosso, Francisco Lima, que continua com a gente. Se você que está assistindo em qualquer canto o programa Opinião tem alguma pergunta a fazer, esteja bem à vontade, basta ir lá no seu celular, no WhatsApp, mandar a sua pergunta, digita a sua pergunta, não é, em texto, e manda aqui por esse número que está aí na sua tela, 99932-2529, e o Francisco vai estar respondendo ao longo do programa de hoje, aqui no Opinião, que volta já já. E a gente retoma aqui a entrevista ao vivo nesta noite de sexta com o superintendente da FUNASA aqui no estado de Mato Grosso, Francisco Lima. E a gente, no primeiro bloco, falou aí sobre saneamento, o marco do saneamento e também sobre os aterros. E vamos continuar, porque o Lorenberg trocou de assunto, que eu vou voltar já perguntar aí do marco, porque agora os municípios estão empolvorosos por conta dessa data aí de julho agora, para cumprir aquilo que determina a lei. Só que antes de seguirmos com o Francisco, a gente destaca o que há de mais relevante neste momento no www.gazetadigital.com.br.
falando sempre no começo aqui de pandemia. Os números propriamente, como você confere aí, ó. Com 78% das UTIs cheias, Mato Grosso tem uma morte por Covid a cada hora. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta sexta, 18, mostram que Mato Grosso registrou 24 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela pasta, Mato Grosso registra 78,35% das unidades de terapia intensiva, as UTIs, em uso, enquanto 41% das enfermarias estão ocupadas. Com a atualização diária do panorama, não é, da Covid, o Estado passou a contabilizar 437.844 contágios, dos quais 1.391 ocorrências foram registradas somente neste novo boletim. Além disso, Mato Grosso passou a registrar 11.608 mortes pela doença. Além disso, outras 12.918 estão em isolamento domiciliar, tratando a infecção pelo coronavírus. Está aí, ó, no gazetadigital.com.br, que tem também esse outro destaque, rapaz. Em visita a Cuiabá, Eduardo Bolsonaro, o filho 02 do presidente, pede convocação de governadores. Em visita a Cuiabá, nesta quinta, 17, o filho do presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, defendeu a convocação dos governadores, entre os quais Mauro Mendes, do Democratas, para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, que tramita no Senado. Eduardo disse que, se houver irregularidades, Mauro e outros gestores devem ser convocados. O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, depois na CPI da Covid na última quarta-feira, 16. O governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, conseguiu no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus preventivo para não ser obrigado a prestar esse depoimento na comissão. A família Bolsonaro tem defendido a convocação de governadores para nessa questão da CPI, para tentar aí tirar o foco da gestão do atual presidente, que é questionado. E tem outro destaque também aí, que a Caroline hoje caprichou. Imagem sobre vacinação contra meningite traz público-alvo errado. As imagens com informações sobre a vacinação contra a meningite está circulando nas redes sociais. Entretanto, conforme o Sistema Único de Saúde, o SUS, a Secretaria Municipal de Saúde, o conteúdo do banner informa erroneamente o público-alvo da vacina, além de não ter sido produzido pela Prefeitura de Cuiabá. Portanto, se trata de uma fake news. A vacina, que é a meningo, não é? A ACWY, que protege contra a meningite meningocócica e também infecções generalizadas, passou a fazer parte do calendário de vacinação anual do SUS desde abril de 2020. A meningite é uma inflamação das meninges, as membranas que revestem o cérebro e também a medula espinhal, e pode ser provocada por vírus e também bactérias, fungos e alguns parasitas. Mais detalhes sobre essa informação aí no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Uma pequena pincelada vou pedir para o Lorenberg sobre a segunda notícia que eu li aqui, Lorenberg. O Eduardo Bolsonaro
Na verdade, ele não falou assim, ó, tem que convocar o Mauro Mendes, mas o que ficou claro na fala dele é que, havendo irregularidades, não é, ou supostas, que se convoque não só ele, como os demais governadores também. Mas esse parece que não é o foco da CPI. O que você achou? Primeiro da vinda do filho do presidente aqui, do deputado Bolsonaro, Eduardo, e essa menção aí a uma possível convocação do governador. Paulo e amigo telespectador, eu vou colocar 3 pontos, porque me parece importante até para ajudar o amigo telespectador a uma reflexão. A vinda do deputado, não importa de qual partido seja, de qualquer deputado federal, de outro estado, evidentemente, quando chega no estado de Mato Grosso, isso é sempre bom, porque é uma outra leitura, diferentemente das leituras da bancada federal. É importante. O segundo ponto, o deputado Eduardo Bolsonaro fez um discurso para a plateia, para o seu público-alvo, e ele alcançou o seu objetivo, porque ele sabe, se não sabe, deveria saber, que o Senado não tem a prerrogativa de convocar, convocar governadores e nem prefeitos. O artigo 146 do Regimento Interno do Senado impede a convocação dos governadores. O ex-juiz que governava o estado do Rio de Janeiro e que foi cassado, foi convocado porque ele não é mais governador. Esse é o detalhe. E assim mesmo, ele trouxe um HC garantido pelo Supremo Tribunal Federal. Tanto é verdade que uma parte do seu depoimento ele interrompeu e foi embora, porque o HC permitia a ele sair e não dar mais depoimento. Simples assim. O Senado e a Câmara Federal não têm a prerrogativa de convocar. Esse é um ponto. O terceiro ponto que é bom a gente lembrar sempre infelizmente, existe no Congresso Nacional uma parte dos deputados e de senadores que não querem, de fato, investigar. Eu assisto a CPI todos os dias. E todos os depoimentos eu assisto. E todos, praticamente, eu anoto pontos positivos e pontos negativos. Infelizmente, nós temos na CPI 4 parlamentares, capitaneados pelo Marco Rogério, que são advogados do governo, não querem investigar coisa nenhuma. E uma parte entre aspas, da oposição, que são um número de 7, uma parte deles também não querem investigar coisa nenhuma, quer fazer palanque eleitoral. Mas tem alguns parlamentares tidos da oposição que são fantásticos. Alessandro Vieira, por exemplo, do Cidadania, que a mídia, infelizmente, não dá atenção a ele, deveria dar. Ele foi delegado de polícia por 20 anos e ele faz perguntas que deveriam ser feitas e cobra respostas que deveriam ser cobradas. Infelizmente, não é assim para o conjunto dos 11 parlamentares que estão lá na CPI. Muito bem, estamos aqui entrevistando ao vivo o Francisco Lima. Francisco, que é o superintendente da FUNASA aqui no estado de Mato Grosso, o Lorenberg, esse que fez aqui o comentário sobre nosso colega que fez o comentário sobre a vinda do Eduardo Bolsonaro, ele fez perguntas no final do bloco anterior, os prós e os contras. O senhor falou sobre os prós, né, os pontos positivos, e os negativos aí. A pergunta era sobre... Não, a gestão do saneamento básico no estado de Mato Grosso. Exatamente, a gestão. Aí ficaram pendentes aí os pontos negativos. Professor, um dos pontos que eu acho que é fundamental, né, é a gestão pública. Né? Eu acho que ela tem que passar por uma reestruturação em todos os sentidos, né, principalmente na gestão quando tem uma missão que é a execução de um determinado serviço. E nós estamos falando do saneamento. Né? Nós encontramos, não é uma coisa, na verdade, vários municípios, pequenos principalmente, que muitas das vezes não cobra pelo tratamento da água que é fornecida, né, não cobra pelo esgotamento, pelo esgoto coletado e tratado, né, e isso tem custo. Né, dificilmente consegue manter
um serviço de qualidade sem ter essa garantia ou muitas das vezes até um subsídio, né, da própria estrutura da máquina pública para poder prestar um serviço de qualidade. E o que nós observamos são várias falhas, projetos mal elaborados, gestão, mão de obra desqualificada na operação dos serviços, né? Então, realmente, quando a esperança que nós temos que o novo marco regulatório, ele traga novos investimentos e, né, que venha com o objetivo de reestruturar não só um cenário privado, mas como público também, que eu acho que com certeza teremos uma melhor a ação do saneamento nesse município. Com certeza a população agradece com qualidade de saúde. Com a aprovação do marco regulatório lá em julho passado, o superintendente, eu fiquei com a impressão, e me corrija se não for isso, que os pequenos municípios terão maior dificuldade de atrair empresas para honrar com o seu saneamento. Aí tem data estipulada e tudo mais. Isso pode acontecer realmente? Pois é, aquilo que poderia ser a solução pode vir ser uma dor de cabeça. E como é que está sendo isso aí, a absorção? Na verdade, nem a absorção, como que eles estão conseguindo desvencilhar, sair desse nó que é para atrair? Porque a empresa propriamente, uma grande empresa, especializada, com expertise nesse ramo, ela vai com um olhão enorme nos grandes centros, nos grandes municípios. E aqueles municípios lá, Lambari do Oeste, Marcelândia, outros tantos aí que são a maioria, eles vão ficar aí na... Como que está sendo isso aí? Sabendo desses prazos agora para poder viabilizar novos recursos, até mesmo recursos a partir de emendas parlamentares, o doutor Leonardo, que é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Saneamento na Câmara Federal, ele entrou com um projeto de lei pedindo a prorrogação desses prazos em função da pandemia, né? Realmente, em função, nós já estamos aí há mais de um ano, né, lutando aí com a questão da pandemia, e isso os municípios estamos aí muito próximo dos prazos estarem vencendo e realmente vai prejudicar esses municípios em viabilizar novos recursos. E até mesmo de buscar, fazer estudos de viabilidade, o professor sabe, não adianta falar vamos juntar, mas tem que juntar onde realmente tem a viabilidade econômica para propor uma solução ou pública ou privada, né, que tenha realmente essa missão. Então, eu acho que com a preocupação do deputado era essa, né, em função que não é uma realidade só de Mato Grosso, é do Brasil todo, né, poucos municípios conseguiram estruturar a questão dos blocos de saneamento em seus estados e realmente com a preocupação de novos recursos, porque realmente esses municípios muito pequenos, eles necessitam desses recursos para uma reforma do sistema de tratamento de água. A lei permite, por exemplo, aglutinar municípios pequenos, formar uma espécie de consórcio e para que haja para que atraia esse grupo atraia a atenção e o interesse de empresas? Sim. Pode ser feito isso? Pode ser feito. Uma das sugestões, discutindo com o governo, com os deputados, era o reconhecimento Nós temos os consórcios de desenvolvimento, já constituídos, são 15 consórcios de desenvolvimento, que ele já foi estruturado em cima de uma questão regional, levando em consideração a economia, né, desses municípios, e que poderia ter sendo reconhecido como bloco de saneamento a partir dos estudos de viabilidades futuros que vão ter que ser realizados. Um município de um determinado consórcio possa participar do outro, desde que a viabilidade dele esteja para o outro consórcio, e não para aquele que é constituído nesse momento. Era uma saída, é uma saída, na verdade, né? Que foi muito bem colocado, foi uma das sugestões da própria FUNASA, para a gente poder avançar e cumprir com os prazos e não inviabilizando a vinda de novos recursos. Limberg. Superintendente, eu vou sair porque tem um item que me chama muito a atenção, que é a questão da gestão. E eu, analisando, olhando, o senhor participou no dia 26 de novembro de 2015
como palestrante no painel segundo do 4º Fórum de Municípios e Soluções, lá do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com o tema, entre aspas, Plano, Projetos e Investimentos, fecham aspas. Naquela oportunidade, o senhor afirmou, com todas as letras, entre aspas, que os recursos do governo federal, oriundos das 2 etapas do PAC, do Programa de Aceleração e Crescimento, foram destinados a cerca de 8 bilhões, de 2007 a 2014, às obras de saneamento básico em municípios com população de 50 mil habitantes. Entretanto, quando os recursos chegam aos gestores municipais, ainda surgem as dificuldades, que englobam uma cadeia envolvendo o projeto e a execução das obras. Fecham aspas. E aí as minhas dúvidas e os meus questionamentos. A primeira delas, superintendente, essas dificuldades que o senhor mencionou lá na palestra que o senhor fez, ainda se fazem presente? Ainda que seja de um projeto diferente, ainda se fazem presente no projeto e na execução das obras? A segunda questão, se ainda são sentidas, ainda hoje, qual seria as medidas que deveriam ser tomadas pelo governo federal, porque vem dinheiro, recurso do governo federal, e as medidas que deveriam ser tomadas pelos municípios? E uma terceira e última, na opinião do senhor, qual seria o papel do Tribunal de Contas do Estado e da Associação Mato Grossense dos Municípios para auxiliarem esses municípios? Professor, realmente esse cenário persiste na atualidade, né? Realmente nós temos grandes dificuldades de concluir obras públicas. Não vamos falar só de obras da FUNASA, né? Acho que é um cenário, quando se fala em obra pública, você entende que isso vai levar quantos anos, né? É o que nós temos presenciado aí nos últimos tempos. E vários fatores influenciam nisso, né? A questão da gestão do município em relação se o município está preparado para poder fiscalizar aquela obra, para poder fazer a gestão do contrato junto à empresa executora, né? E dali para frente surgem vários fatores. Muitas das vezes, um exemplo, com a questão da pandemia, com certeza atrasou a votação do orçamento, atrasa o repasse do governo, né? Atrasa a garantia que o município ou o estado teria de contrapartida daquele convênio, né? Tudo isso são fatores que vão ocorrendo no decorrer da execução da obra que prejudicam. Um exemplo que está acontecendo aí, que nós está na atualidade, a questão do preço dos materiais. Subiu absurdamente, né? Realmente nós temos várias obras públicas paralisadas em função disso, que realmente ficaram impossibilitadas de serem executadas com aquele orçamento, né? E que realmente nós temos que tomar uma posição para poder não deixar aquilo virar um elefante branco, né? E não conseguir ajudar, né, que aquelas obras sejam concluídas e beneficiem a população. Em relação ao papel da Associação dos Municípios, do Tribunal de Contas, realmente a FUNASA tem uma cooperação com a Associação dos Municípios, né, em várias ações de apoio técnico aos municípios. Eu posso até citar alguns aqui, por exemplo, nós compramos equipamentos de topografia, né, para fazer o georreferenciamento das nossas obras. Em função disso, nós disponibilizamos essa ação em parceria com a Associação dos Municípios para fazer o plano altimétrico de todas as cidades, né, que é um dos pontos principais na elaboração de um projeto, não só de saneamento, como de qualquer infraestrutura. Você precisa ter ali o plano altimétrico realizado para poder avançar no projeto. A questão do geofísico, nós compramos um equipamento que veio da França, importado, para fazer o levantamento do manancial subterrâneo, né? E em parceria com a associação, o técnico da associação faz todo o trabalho técnico, desenvolve isso em função para a gente poder realizar as perfurações dentro do estado de Mato Grosso, ajudando as comunidades rurais e as cidades que carecem que têm essa dificuldade no abastecimento, né? Citar também uma cooperação com a Metamate,
na perfuração, um apoio técnico, um excelente corpo técnico que a Metamate tem, né, de geólogos. Então melhoramos e muito a qualidade desse serviço. Agora, o Tribunal de Contas tem um papel fundamental, né, em acompanhar, ajudar a fiscalizar, né, de fazer um apoio orientativo, porque realmente os municípios carecem de mão de obra qualificada, né, e muitas das vezes nós não temos nem condições de capacitar esse profissional aqui dentro do nosso estado, porque não existe essa estrutura, né? Então você tem um cenário realmente desestruturado e que precisa ser organizado, né? Principalmente um dos pontos principais é a gestão pública, né? Que realmente ela tem que virar uma página, passar essa página e realmente a gente poder avançar nas ações, principalmente que atende a população. O senhor citou aí a Metamate, não é? E os municípios, principalmente os grandes e médios, não é, do estado de Mato Grosso, não têm tido essa prática de poços artesianos. Eu lembro que aqui em Várzea Grande houve um trabalho na gestão anterior à que está aí, para a perfuração de poços artesianos. Eu sei que tem um trabalho em parceria com a Funasa, não é? Como que o senhor vê essa... Eu vou ter que ir para o intervalo comercial, é verdade. Se a Caroline não me fala aqui no ponto, eu ia emendar aqui, né, Caroline? Mas eu vou perguntar e ele responde no próximo bloco. A sua opinião sobre a questão dos poços artesianos no estado de Mato Grosso, nos municípios, se o senhor vê isso como onde não há a facilidade do acesso à água, né? Se o senhor tem visto isso com uma certa prática e se isso é natural, enfim. Deve ser natural, porque tem a parceria da Funasa, houve pelo menos aqui na cidade de Várzea Grande, a parceria com a Metamate. Mas o Francisco Lima continua conosco e vamos ao intervalo comercial que eu tinha esquecido, a gente volta já já. E Opinião está de volta aqui na TV Pantanal, canal 22, ao vivo com Francisco Lima, superintendente da Funasa. Eu deixei aqui o questionamento sobre os poços artesianos, não é? Se aquilo que houve de experiência em Várzea Grande na gestão da Lucimar Campos, gestão passada, se é uma praxe, e se deveria ser uma praxe adotada pelos municípios, não é? Se às vezes as pessoas lançam mão dessa questão do poço artesiano para resolver um problema e fica ad eterno, quando na verdade pode ser uma coisa paliativa. O certo mesmo seria ter o fornecimento tradicional da água, né? Com certeza, Paulo. Ainda mais quando se fala de Várzea Grande, nós temos o rio Cuiabá, né? Que abraça a cidade de Cuiabá e Várzea Grande. E a solução realmente de abastecimento, ela tem que partir de uma captação superficial, que seria o rio Cuiabá. Mas naquele momento a atuação foi uma questão emergencial, né? Que realmente entrou em colapso do sistema e que não estava tendo condições suficientes para abastecer alguns pontos e em torno, principalmente da área rural ali de Várzea Grande. E isso teve uma ação da Metamate, né, em conjunto, para poder solucionar alguns pontos, mas realmente não é uma solução, teria que ser uma solução definitiva que eu acho que foi encaminhado pelo governo da prefeita Lucimar e que deu continuidade do prefeito Calil aí, que é a construção da nova ETA, né? Com certeza provocou pelo menos a decisão. Isso, avançou e realmente pode trazer a solução. Mas o grande ponto e o X da questão é a questão que nós estamos falando lá atrás, é a gestão, né? Nós temos, ainda mais quanto maior a cidade, maior é o problema, né? Em questão do desperdício, da conscientização da população em economizar água. Então, vários fatores influenciam aí para poder ter uma eficiência no todo o sistema. Lorenberg. Ainda nessa questão, superintendente, dos poços artesianos que o Paulo muito bem trouxe, não é só Várzea Grande, existem outros municípios que a Funasa tem convênio, né? Entre eles, por exemplo, Primavera do Leste. O senhor teve agora, no começo do ano, em Primavera do Leste, para um convênio com a prefeitura construir um novo poço artesiano, lá no assentamento São Gabriel. Aliás, o assentamento já tem um poço, com esse seria o segundo poço. E aí vem as minhas perguntas, superintendente. Qual a importância
qual a importância do poço artesiano para uma localidade, para um assentamento, e não necessariamente para a região urbana. Professor, E qual é o custo, desculpa, qual é o custo também de um poço artesiano? de um poço hoje, em média, um poço hoje em média de 150, isso para o privado. Os valores, é claro que como nós executamos com recurso próprio de custeio, esse custo ele cai para menos da metade de que se fosse contratar, né, pelo privado. No caso do assentamento São Gabriel, ali é uma região, é o único assentamento, se eu não me engano, que dentro do município de Primavera, né, e é uma região de produção agrícola familiar, né, que fornece vários frutas, não só para a região em torno ali de Primavera, Campo Verde. O Brasil, né? E que faz essa distribuição e que carece. E eles têm um poço, e esse poço ele está com problema. Houve o desmoronamento, então o prefeito acionou a Funasa e que não estava conseguindo abastecer nem a comunidade ali como um todo para o consumo. É onde o prefeito realizou um termo de cooperação no ano passado conosco para a realização desse novo poço, para poder viabilizar, porque realmente no período de estiagem prejudicou o consumo e que também ajuda na produção lá deles de frutas, verduras, para distribuição da cidade de Primavera e Campo Verde. E o valor? Do custo hoje? Hoje um custo em médio que nós temos tabelado lá, um poço que seria, se fosse o privado, executar em 50, 60 mil, hoje a instituição consegue executar por 22 mil. Muito menos da metade. Muito menos da metade. Qual que é a diferença entre poço artesiano e cisterna? Ou cisterna é uma forma, eu não entendo disso, a gente tem que perguntar. Cisterna é uma forma de armazenamento, né? Como se fosse um reservatório. Ah, tá. Né? Muito usado no Nordeste, né? Você vê muito a cisterna para captação de água de chuva. Né? Verdade. Então, ele tem a função mesmo de armazenar água. E essa parceria com a Metamate, aliás, o Juliano Jorge, que é o presidente dessa instituição, né, o presidente da Metamate, esteve aqui, inclusive, falou dessa parceria aí com a Funasa e tal. Ela está estendida a outros municípios também, ou ela se ateve aqui a Várzea Grande? Não, nós temos um termo de cooperação técnica com a Metamate, né, para o estado inteiro, todo. Todas as ações da Funasa. A equipe técnica da Metamate, uma excelente equipe, eu acho que é uma das melhores que nós podemos ter, até que tem técnicos ali excelentes em termos de perfuração de poços. Ele fica à disposição dessas ações que nós vamos desenvolvendo em parcerias com os municípios no termo de cooperação para perfuração de poços. Ô, superintendente, estamos conversando aqui com o superintendente da Funasa, o Francisco Lima. Eu tenho uma preocupação pelo seguinte: muitas pessoas que estão na linha da pobreza não têm condições de, primeiro, ter uma casa, né? E se tem uma casa, um barraquinho, um casebre improvisado, não tem condições de fazer o seu banheiro, né? Houve um tempo, num passado talvez não muito distante, que o governo federal ele fornecia isso para as pessoas dessa linha de pobreza, né? Com recursos que eram destinados, e aí em tese chegavam esses recursos até essas pessoas para fazerem os seus banheiros. Existe isso ainda hoje, e que levantamento a Funasa tem aqui no estado de Mato Grosso sobre esse perfil de pessoas que têm necessidade de ter banheiro, que nem usam as chamadas privadas, aquelas lá no fundo do quintal? Paulo, nós fizemos um levantamento das ações de melhoria. Essa é uma das ações de melhoria sanitária domiciliar, né? Ela atuou muito forte, principalmente no período do programa de governo que foi o PAC 1 e 2, né? Teve vários municípios contemplados. E paralelo a isso nós fizemos uma avaliação do benefício, realmente que venha a trazer um benefício de saúde ali à população. Aonde nós atuamos no perímetro urbano, com aquela política forte da habitação, realmente você chegava no levantamento que o município encaminhava, as casas que precisavam ter condições sanitárias adequadas, as condições de moradias eram totalmente inadequadas. Casas de palha, tudo que você chegava e executava um banheiro de alvenaria.
né? Então, com isso, qual que trouxe algum prejuízo em determinada ação urbana, no perímetro urbano. Por quê? Porque foi forte essa questão habitacional e você chegava numa fiscalização em determinado momento, só tinha um banheiro, porque a pessoa já tinha mudado de lá e foi para uma casa, realmente evoluiu, melhorou as condições, né, de moradia e sanitária e mudou, e deixou aquela ação. Então nós focamos mais hoje essa ação de melhoria para a área rural, né, que carece muito, realmente nós temos um número grande aí de comunidades rurais que ainda precisa dessa ação. Tem alguma linha de crédito para as pessoas acessarem aí, terem a possibilidade, ou vai depender só do poder público, da prefeitura, para que esse recurso chegue até? Que eu conheço é a única ação é essa de melhoria da FUNASA, através de recursos da União. Então a sorte, mas eu não conheço nenhuma linha de crédito de financiamento para isso, a não ser que para acessar, como é que para acessar isso dentro do INCRA, né? Que pode ser que está ligado diretamente, pode ser que tenha uma ação dessa que poderia ser uma questão de moradia já, que eu acho que quando o INCRA trabalha ele já faz a questão da moradia diretamente para poder contemplar. Mas quando é urbano, quando é num bairro periférico da cidade, aí é a prefeitura, não tem aí é a prefeitura. FUNASA não tem como. Não, aí é a prefeitura, através dos programas que o governo tem dentro da Fundação Nacional de Saúde, pleitear através de emenda parlamentar, emenda de comissão ou programa do próprio, ou recurso próprio da FUNASA destinar. Você tem uma pergunta rapidinho aí para ele encerrar aqui? Mas é muito rápido, superintendente. O senhor tocou nesse ponto, mas não aprofundou. Talvez eu não tenha entendido direito. Na parceria que o senhor tem com a Várzea Grande, a FUNASA tem que cedeu veículos para a Várzea Grande. 6 ou 7 veículos, se não me falha a memória. Eu tenho 2 perguntas para fazer a isso. O motorista são da prefeitura ou os motoristas são da FUNASA para dirigir esses veículos? Da FUNASA. E o combustível vem da prefeitura ou é da FUNASA? E qual é o custo que a FUNASA tem com relação a esses veículos cedidos para a prefeitura? Professor, esses veículos eles foram solicitados pela Vigilância Sanitária, né, da Várzea Grande para atuação na pandemia, para um apoio na questão da pandemia. Logístico, né? Logístico, ali, de vacinação, de levar a vacina, de buscar exames, levar, trazer. A estrutura toda, na verdade, porque nós estávamos com os veículos parados, né, na instituição, né? E naquele momento, por determinação, fazemos parte do sistema SUS, vimos a possibilidade de ajudar. Então nós destinamos com o motorista, né, e a questão do combustível para poder uma ação juntamente, que eles estavam com dificuldade logística nesse momento. Mas o custo ficou para a FUNASA, que já era de parte das nossas ações que estavam comprometidas em função da pandemia. Entendi. Ok, esse é o superintendente da FUNASA no estado de Mato Grosso, Francisco Lima. Eu queria que você me desse uma pincelada em 20 segundos. Fossa séptica, as chamadas, né? A gente falou aí dessa questão dos banheiros aí, muitos adotam as chamadas, aquelas fossas que o cara perfura no quintal de casa, ou às vezes na frente. Aquilo lá é danoso, né? Em que momento ela é considerável, aceitável? Paulo, nós falamos da fossa, mas o que contamina realmente é o sumidouro. Né? Aquele antigo sumidouro que tem o elemento vazado, que infiltra, que sai da fossa e vai para o sumidouro. Esse é o grande prejudicial ao meio ambiente. Né? Até então, hoje, quando você tem um sistema de coleta por rede em sua residência, você elimina o sumidouro e interliga a fossa séptica à caixa coletora, né, da nova rede. Então, nós, assim, para deixar bem claro, o que contamina é o sumidouro. Tá certo. Ok, Francisco Lima, muito obrigado por ter vindo aqui, tá? O programa Opinião agradece à FUNASA pela sua vinda. Mais uma vez, a gente agradece e queremos tê-lo sempre aqui conosco para bem informar. Obrigado, Paulo, agradeço, professor, né, o telespectador, agradeço aqui. E a FUNASA, como um órgão ligado ao Ministério da Saúde, né, tem essa missão de saneamento. Né, vamos continuar lutando por melhorias para o nosso estado. Valeu. Lorenberg, segunda-feira a gente se encontra de novo. Até segunda-feira. Segunda-feira com a entrevista com o vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta. Aqui nesta bancada, Otaviano Pivetta, aqui ao vivo no Opinião. Bom fim de semana, se cuida, pelo amor de Deus. A gente se vê, fica bem, fica com Deus também.